Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Há exatamente um ano, a Organização Mundial de Saúde declarava a pandemia da Covid-19. Há exatamente um ano, todos nós não tínhamos dimensão do que esses 365 dias significariam. O espanto e o medo do desconhecido, aos poucos, deram espaço para o cansaço e para a desobediência. Aglomerações e a volta de uma vida normal colaboraram para estarmos exatamente na posição em que estamos hoje, com menos 270 mil vidas. Os números iniciais de 3, 4, 5 mil mortos ao mês, que assustavam tanto, agora parecem pequenos diante de recordes diários. Ontem, infelizmente, a gente bateu mais um recorde, perdemos mais 2.200 brasileiros em 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. E esse, gente, é o maior número desde o início da pandemia. O ranking de estados com mais mortes é liderado por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Para conversar comigo, eu chamo aqui João Prates, que é infectologista e fala com a gente direto de São Paulo. Boa noite, doutor João, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor, um ano, a gente parece que rebobinou ali a fita e voltamos para 2020, porque basicamente a gente está vivendo o que a gente viveu há um ano atrás. Essa situação é bem complicada e eu queria saber, na sua opinião, por que a gente não saiu do lugar, Muito pelo contrário, a gente tem números aqui jamais vistos, nessa semana no Brasil. Infelizmente, a primeira onda no Brasil nem acabou, A gente nem pode falar que ela terminou e começou um novo aumento muito expressivo dos casos. Surpreendeu a questão de ter aumentado de uma vez em todas as regiões do país, neste momento. Então, ele é pior do que os outros, porque antes foi uma coisa mais escalonada, A gente teve lugares que tiveram aumento de casos, outros com um pouco menos, uma distribuição variada. Mas agora não, a gente tem um aumento de casos em todas as regiões do país. Então é um momento muito, muito preocupante mesmo. Eu não diria que a gente está no mesmo patamar de antes, porque agora nós temos muito mais conhecimento de muita coisa, a gente tem vacina à disposição, a gente tem alguns tratamentos, a gente tem algumas coisas que estão melhores, Então a gente sabe como tratar de uma maneira melhor. Mas é o pior momento da pandemia, sem a menor dúvida. Muitos brasileiros continuam morrendo, E hoje o estado de São Paulo anunciou mais algumas restrições durante uma coletiva. É a fase emergencial que começa já na segunda-feira. E antes da gente abordar isso aqui, saber o que mudou, eu quero retransmitir um vídeo exibido na coletiva que mostra a situação real de vários hospitais. Veja só. Triste, E vários estados estão nessa mesma situação com hospitais lotados. Agora, doutor, eu quero saber o seguinte, a gente já consegue, alguém já conseguiu rastrear e saber quantas variantes desse vírus a gente tem no país? Hoje, a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal afirmou que pelo menos 4 estão no Distrito Federal. O que você pode contar para a gente sobre isso?
É isso mesmo, as variantes do vírus são esperadas que elas aconteçam ao longo do tempo, né? A gente sabe que o vírus sofre mutação a cada caso, né? De uma pessoa para outra ele vai sofrendo diversas mutações. E aí, o que aconteceu nesse caso? Né? Então, a gente identificou já 3 mutações relevantes, e essa quarta, aí, que seria a P2, é uma variante que circulava muito no Rio de Janeiro, no início da pandemia, e que agora apareceu em Brasília também. Né? Então, a gente tem, basicamente, essa variante especificamente, não tem necessariamente alguma alteração, alguma coisa nova, alguma diferença, alguma relevância clínico-epidemiológica. Mas a gente sabe que em casos que eram do Rio, né, um vírus, uma variante do Rio, que está circulando também em Brasília. E as outras variantes, a variante P1, a variante britânica, né? E essa é uma outra variante que a origem dela parece ser africana. Todas elas, essas 3, parecem ter um aumento na contagiosidade que é bastante importante. E aí, vendo que isso está em outras regiões do Brasil, então o Brasil todo pode estar encarando um aumento no número de casos também por causa dessas variantes. Era isso que eu queria perguntar, transmissibilidade, né? É disso que a gente está falando. Então, essas variantes, elas transmitem de uma forma mais rápida do que o primeiro vírus que chegou aqui? Não está me ouvindo? Deixa eu ver se você me ouve agora que eu refaço a pergunta. Melhorou? Estou ouvindo agora. Então, essa questão da transmissibilidade, né? Será que é por isso, então, que a gente tem esse contágio tão rápido? Se as pessoas falam junto, eu não escuto, desculpa. Não estou conseguindo ouvir. Vamos tentar então mais uma vez. Ao vivo é assim, não tem problema não. A questão da transmissibilidade, doutor, né? As variantes que estão correndo aí no Brasil e esse contágio cada vez mais rápido. Essa seria a explicação então para esse pico que a gente está vivendo? Não é tão, acho que não é só as variantes, né? Então, uma das explicações é a situação de novas variantes, sim. Uma explicação pode ter sido que a gente nem terminou direito a primeira onda, né? E os casos começaram a diminuir, a gente já teve um relaxamento das medidas de contenção, isso pode ser uma das explicações também, né? E a outra coisa pode ser, sim, uma situação de dificuldade muito grande, vamos dizer assim, uma sobrecarga dos diversos serviços de saúde. Só para contextualizar um pouco melhor, né? Para a gente falar que uma variante tem relevância, ela tem que ser demonstrada. Então, foi associado o aparecimento de uma variante com explosão de casos em algumas regiões. Então, isso a gente descreveu essa como uma nova variante com relevância clínica epidemiológica. Ela não mostrou casos mais graves a princípio. O estudo que mostrou, que sugeriu eventualmente casos mais graves, provavelmente tem outros fatores incluídos. Então, você imagina uma região que tem um limite de casos para atender, né, de saúde, um limite na sua capacidade, e aí a variante acontece, um número de casos, um boom acontece, e aí você tem um sobrecarga, um colapso do cuidado da saúde. Então, as mortes a mais podem ser explicadas, por exemplo, pelo estado que ficou a saúde naquela região, não só pela nova variante. Então, a gente trabalha com essas duas coisas, né? Então, independente, né, se uma variante nova causa muitos casos de sobrecarga do sistema de saúde, ela é muito perigosa e preocupante, e é sim uma parte essencial dessa epidemia, da expansão de como ela está agora. Mas é claro que há outros fatores. Então, não ter medidas de contenção, ter os eventos que a gente chama de super espalhadores, que a gente teve bastante em algumas regiões do país, como festas, encontros com um número muito grande de pessoas em que não se fazia os cuidados, ou não se usava máscara, o contato era muito próximo, eventualmente coisas desse tipo, eles parecem ter sido também um catalisador aí dessas variantes, juntando tudo para ter um aumento muito expressivo no número de casos, além, é claro, da situação da saúde de um modo geral, que já não ia bem, né, com um número muito grande de casos de coronavírus e com algumas questões políticas, enfim, questões econômicas acontecendo ao mesmo tempo em várias regiões do país. Então, é muita coisa junta que contribui para esse novo pico, essa nova piora. É verdade. A impressão que eu tenho, doutor, pelo menos aqui em Brasília, a gente está, né, com a questão de um semi-lockdown, não fechou tudo, mas fechou, boa parte das atividades estão fechadas. Queria saber, em São Paulo, hoje a gente entrou nessa fase emergencial, e a impressão que eu tenho é a seguinte: antigamente, o lockdown, a gente saía na rua para ir numa farmácia, no mercado, a gente não via ninguém. A impressão que eu tenho é que as pessoas não conseguem mais fazer, ou não acreditam mais que isso funciona, apesar de ser uma recomendação, né? Na verdade, não tem um jeito, simples de fazer isso, né? Então, o lockdown, quando a gente fala fecha tudo e para todas as atividades econômicas, a gente sabe que existe uma consequência grave aí, né? Então, os países que foram bem-sucedidos nesse sentido, né, eles tinham muitos pacotes de suporte, principalmente a pequenos empresários, né, pessoas que não podiam deixar de trabalhar, por questão de recurso mesmo, de não ter como sobreviver, né, se elas não forem para o trabalho.
Mas aí existem mais coisas, né, que contribuem. O problema é que nesse momento, com o caos instalado na saúde, no momento, inclusive com sobrecarga tanto do sistema de saúde público quanto do sistema de saúde complementar, né, o particular, como queira, os convênios, não tem o que fazer. A gente precisa ter alguma medida restritiva. A gente sabe que lockdown mais vacinação funciona. Então, é natural que algumas regiões do país vão falar, olha, 99% dos leitos de UTI, 100% dos leitos de UTI, 120% dos hospitais, em algumas regiões do país, significa leitos sendo criados de maneira artificial para ter mais pacientes. É necessário que se faça alguma coisa, aí tem que ser lockdown. Agora, a aderência ao lockdown depende de um monte de coisas. Uma parte é uma questão individual, de cada um, né, com as atitudes, com a questão. Sim. Depende também de ter uma visão, vamos dizer assim, política, ou mesmo de política de saúde unificada. É difícil quando as pessoas estão tendo brigas, né, uns conflitos, tipo, um acredita na epidemia, outro não acredita, um acredita em A, outro acredita em B. Essas discussões não contribuem para que as pessoas estejam aderentes ao lockdown. E a outra coisa é, óbvio, a questão socioeconômica. Então, como que você vai pedir para uma pessoa parar de trabalhar por um ano, né, um empresário que não tem como se manter? Então, essas três coisas trabalham juntas para ser difícil seguir o lockdown. A gente tem que trabalhar em todos esses pontos, né? Ter uma visão política única, todo mundo falar a mesma coisa, ter suporte para as pessoas que não podem parar de trabalhar e, é claro, ter um ponto individual que cada um tem que fazer o melhor possível, né, para esse momento de causa. Doutor, hoje a gente teve uma boa notícia, né, que o Butantan fez um estudo e a Coronavac é eficaz contra as variantes britânica e sul-africana do coronavírus, que era algo também que a gente precisava dessa resposta, né? A gente fez essa pergunta aqui em vários programas, então hoje eu trago essa resposta aí para todos os telespectadores que estão acompanhando a gente nessa busca por essa resposta. Assim, será que a vacina vai adiantar para a variante? Então, sim, a Coronavac já está comprovada que é eficaz. Então, eu quero encerrar aqui a nossa entrevista com essa boa notícia e agradecer também pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, foi um prazer participar. Agora eu volto aqui para as telas, para a gente saber o que mais está na web, quais foram os assuntos que movimentaram a internet, começando pelo primeiro dia da semana, segunda-feira. Em primeiro lugar, com mais de 2 milhões de pesquisas, temos o nome do Lula. Isso porque o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente. Como consequência, ficam anuladas as condenações proferidas. Na avaliação de Fachin, as ações não poderiam ter ocorrido lá em Curitiba, porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras. O ministro lembrou que diversos processos deixaram a Vara do Paraná ou mesmo o seu gabinete pelo mesmo motivo. Desde o início da Operação Lava Jato, os casos devem ser reiniciados, né, na Justiça Federal. Esses casos vão ser reiniciados aqui na Justiça Federal do Distrito Federal. Na segunda, também foi o Dia Internacional das Mulheres. E vale ressaltar que esse não é um dia nada romântico, né? Um dia de luta por igualdade, por respeito. Na terça, um relatório da Organização Mundial da Saúde revelou que 1/3 das mulheres do mundo sofrem violência física ou sexual. Esse mesmo estudo aponta que isso acontece muito cedo na vida das mulheres. 1 em cada 4 adolescentes ou jovens já esteve em um relacionamento abusivo. Então, se você conhece aí alguma mulher nessa situação, denuncie. O número da Central de Atendimento à Mulher é 180, 180. Já na terça, a gente teve a expressão Fase Roxa São Paulo, no terceiro lugar com 500 mil pesquisas. Vocês viram aqui nesse bate-papo que eu tive com o infectologista que São Paulo decretou uma fase emergencial aí bem rigorosa. A situação da Covid está cada vez pior por lá. E o que acontece agora com essa nova fase são mais restrições de funcionamentos e horários de certos serviços. Na terça, dia desse trend aqui que a gente está mostrando, o estado de São Paulo registrou 517 óbitos, o recorde pelo segundo dia seguido. Já na quarta, o nome do estádio Maracanã esteve entre os mais pesquisados, porque foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um projeto de lei que muda o nome do estádio. Desde a década de 60, ele tem o nome oficial de Jornalista Mário Filho, em homenagem ao jornalista esportivo. E aí, com essa mudança, o estádio pode passar a se chamar Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, em homenagem ao jogador que é símbolo do futebol brasileiro. É isso de notícias, então, da semana.
A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco você fica por dentro de outras fake news que estão rolando por aí e eu volto já já, não saia daí. Estamos de volta e agora a gente fala de fake news e a importância de combater essas notícias falsas. Aqui na TV, você acompanha na programação, acabou de ver aqui no intervalo, um interprograma que explica aí várias fake news e o porquê, né, disso ser uma mentira. Hoje, mais uma vez, a gente traz uma notícia relacionada à Covid, mais especificamente, notícia falsa sobre vacina. Vamos ver. Tem circulado notícias de mortes em pessoas que recém foram vacinadas contra a Covid-19. Quando se vacina um número grande de pessoas, particularmente pessoas idosas, como tem sido o caso da vacina contra a Covid-19, não é de se estranhar que existam alguns óbitos. Esses óbitos são investigados por autoridades como, no caso do Brasil, a Anvisa e o Ministério da Saúde, e por órgãos semelhantes em outros países. Esse tipo de avaliação tem sido feito rotineiramente e até hoje não se detectou nenhum caso de associação causal entre a vacina e a morte. Já no Instagram da TV Justiça, toda quinta é dia de Era Fake, uma editoria que alerta o internauta sobre as fake news que andam circulando por aí. A de hoje a gente mostra em um alerta, né, para quem clica em links de notícias falsas sem ter noção do que esse simples gesto pode causar. Então era fake a notícia de que clientes de um supermercado concorreriam a um iPhone depois de responder uma pesquisa. Na verdade, ao clicarem nesse site, né, nessa suposta pesquisa, os dados eram roubados. Então uma atenção redobrada ao clicar nesses links, gente. Agora, para esclarecer melhor como tudo isso acontece, eu chamo o perito digital e especialista em crimes cibernéticos, José Milagres. Boa noite, José. Tudo bem? Consegue me ouvir? Olá, boa noite. Ótimos. Ouço sim, ouço muito bem. Boa noite a todos. Bom, a gente viu aí um exemplo, né, de um item de consumo que muita gente fica tentado em clicar para ver se concorre realmente a esse prêmio, né? E essa é uma das táticas usadas, né? Então, como é que a gente sabe se aquela notícia ali é falsa, se aquele link é falso? Tem alguma dica que a gente pode dar? Olha, excelente colocação. Os criminosos cada vez mais usam meios para chamar a atenção da vítima, fazer com que ela desatenta, clique num link e a partir desse link ela seja infectada. Mas existem alguns recursos aí que nós podemos alertar para que as pessoas tomem cuidado e não saiam acessando qualquer conteúdo. Primeira recomendação básica é muito cuidado com esses conteúdos que chegam via comunicador. Normalmente via chats, via mensageiros privados, onde se promete uma promoção, um evento ou algo de benefício para essa vítima que acaba clicando e acessando. É sempre importante checar a origem daquela notícia, conferir realmente no site oficial se realmente aquela promoção, aquele desconto, ao clicar. Existem hoje mensagens que são compartilhadas via comunicadores que, se clicadas, elas podem se infectar o equipamento e a partir daí o criminoso passa a ter acesso a dados pessoais e até mesmo fazer fraudes, desfalques financeiros. E isso tem crescido muito nesse momento em que as pessoas estão mais online, estão utilizando os comunicadores eletrônicos. Já já eu quero saber como é que isso acontece, né? Porque agora a gente vai ali para outra tela. No Twitter a gente perguntou se mesmo sem querer você já clicou em algum link suspeito.
Vamos ver o resultado dessa enquete aqui na tela. 23,5% admitiram que sim, clicaram mesmo. E 76,5% disseram que desconfiaram na hora. A porcentagem foi alta, né? Todo mundo teoricamente aí ligado nos golpes, doutor. Mas na prática a gente sabe que as pessoas clicam, né? Às vezes realmente enganados. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona essa técnica de phishing, que é um nome técnico para roubar esses dados. Perfeito. Essa é uma técnica que não é nova, mas ela continua em alta à medida em que ela explora a curiosidade de pessoas. O criminoso digital hoje ele é muito menos técnico e mais criativo. Então, ele aproveita momentos de comoção ou de curiosidade para explorar esses fatos e encaminhar mensagens para as pessoas, fazendo com que elas acessem. Um exemplo que eu dou foi a pandemia. Nós tivemos uma série de mensagens prometendo internet gratuita, mensagens de agendamento de vacina, de recebimento do FGTS emergencial. E, nesse momento pandêmico, esse é um assunto que as pessoas têm curiosidade. Então, o criminoso ele explora esses momentos de comoção, de curiosidade, Dia das Mães, Black Friday, ou qualquer outro momento para disparar mensagens que nós chamamos de phishing scam, ou seja, estratégia de pescaria de senhas. Ele falseia a identidade visual de uma loja, por exemplo, prometendo um desconto, prometendo uma promoção, e a partir daí ele induz a vítima a clicar, acreditando que ela ia fornecer os seus dados para uma loja, para uma entidade, quando, na verdade, de posse desses dados pessoais, ele pode fazer cadastros, ele pode abrir contas bancárias e até mesmo acessar indevidamente o dispositivo da vítima. Nós já tivemos casos em que ela clicou no link, acreditando que ela ia fazer um cadastro, quando, na verdade, ela baixou um código malicioso que infectou o seu equipamento, permitindo ao atacante acesso remoto. Então, muito cuidado com o phishing scam, né? Os criminosos estão online tentando tirar dinheiro das vítimas e, normalmente, isso chega revestido de uma aparente inofensiva mensagem que você recebe no seu comunicador. Tá certo. Doutor, para a gente fechar, eu queria saber o que é o domínio anônimo. Eles também usam dessa ferramenta para tentar, né, enganar a população? Exatamente. Os criminosos hoje eles adotam técnicas que nós chamamos de técnicas antiforense, justamente com o escopo de não serem identificados, né, de prejudicar a apuração da autoria. Então, o criminoso, por exemplo, para ele fazer com que a vítima entregue os dados, ele vai criar um site falseando a identidade visual daquela instituição e, quando ele registra esse site, ele utiliza um serviço de domínio anônimo, Domain by Proxy. A vítima que não prestou atenção acabou acessando o site, fornecendo seus dados pessoais, fornecendo as suas informações pessoais e, quando vai tentar investigar, esse domínio está registrado de forma anônima, ou seja, não se revela quem é o proprietário responsável por esse domínio. É possível chegar até a autoria, mas dá trabalho, o que acaba desmotivando as vítimas. Razão pela qual a gente sempre fala que, em relação a crimes digitais, a prevenção é o melhor caminho. Observar muito bem esses links, não clicar em qualquer link que você recebe de comunicador e checar sempre a idoneidade daquela informação antes de clicar ou compartilhar esse conteúdo. É isso aí, ótimas dicas. Doutor José, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no programa. Uma boa noite. Nós que agradecemos. Obrigado. Bom, é isso por hoje. Se cuidem. Não deixe de acompanhar também as nossas redes, Instagram, Twitter e YouTube. Eu volto na semana que vem, se Deus quiser, com assuntos melhores. Hoje a gente encerra o programa em silêncio, em homenagem às vítimas da Covid. Boa noite.